vocês estavam falando do como é que a rede é desenhada para isso. O maior problema é o formato como os algoritmos são desenhados em todos os cenários. Assim, eu estava falando com meu amigo ali hoje cedo, como a sociedade está sendo desenhada por algoritmos, de várias formas. Sim. Então, por exemplo, eu treino jiu-jitsu lá, eu estava no TikTok, aí eu vi uma posição de jiu-jitsu. Cheguei no dia seguinte, era a posição do treino. Olha aí. Aí isso aconteceu umas 3, 4 vezes já. Tipo, eu vi uma posição, vi alguma técnica e tal, ali passou no TikTok uma trend, e aí é a técnica do negócio. E é claro, não tem nada, nenhum problema, absolutamente nenhum. Mas você vê nisso, e aí você transfere para as outras coisas, o quanto esses pequenos detalhes, eles criam o imaginário do que a gente vai repetir lá na Sim. frente. Então é o meu comportamento, o seu comportamento, o comportamento dele, tudo. Ah, porque apareceu um vídeo falando isso, eu vi, eu gostei desse vídeo, eu vou reproduzir isso. E aí a gente tem toda essa mentalidade de grupo que surge, e aí que a gente provavelmente entra no nosso assunto, que a gente consegue entender como tem muita gente que não de base bolsonarista, que Aham. é extremista, violento, Sim. supremacia branca, essas porra, e apoia o cara. Porque existe toda uma construção de algoritmo que Exatamente. essa galera sabe jogar muito bem, Sim. que só aparece coisas que conversam com as crenças de E mundo vai deles. alimentando eles É. isso daí. E como Exatamente. o algoritmo ele é muito bem direcionado, é muito fácil eu falar assim, ah, aquele grupo ali é um grupo de evangélico. Então eu vou colocar só coisa que interessa a discussão de grupo de evangélico. Ah, esse grupo é um grupo de escola, então eu vou falar só sobre pedofilia, ideologia de gênero, não sei o quê, e aí eu vou envenenar esse grupo aqui. E aí as pessoas só têm acesso àquilo, elas não estão o dia inteiro no Twitter, isso a gente precisa lembrar que nem todo Sim. mundo sabe todas as cartilhas de militância Exato. do Twitter. E aí, quando acontece alguma coisa assim, a pessoa, sei lá, usou uma expressão que é racista, que é de fato racista. Mas ela não sabe disso, ela não teve Sim. essa introdução. E aí a gente acha que, tipo, pô, não sei o quê. E aí essa pessoa já fala assim, porra, aquele vídeo que eu assisti falando mal dessa galera é verdade, porque olha verdade. como essa galera é agressiva. E aí, é porque mudou um pouco agora, mas em 2018 o medo da galera era ser uma esquerda muito agressiva, porque pintaram a esquerda como um grupo violento. Sim. Hoje em dia não é mais. Porque hoje em dia a direita se enxerga como é legal ser violento. Mas antes o argumento era assim, a esquerda é violenta, os esquerdistas são violentos. Sim. E aí a galera entrou nessa. Então é muito complicado. Tem um professor que eu gosto bastante, até a gente já fez clube da leitura com ele, clube de estudos com ele, que é o Sérgio Amadeu, que fala muito de algoritmos e tal. E ele traz uma visão que é bastante interessante, que quando a gente usa a expressão bolha, né, as bolhas de internet, a gente não consegue entender, e uma expressão melhor que ele traz é amostras de mercado. Na verdade, cada bolha é só um jeito de você segmentar e vender um produto. Sim. Essa é a parada. E aí você tem lá a ideia da economia preditiva, né, que é isso que você estava falando, tipo assim, a gente cai um pouco em conspiração de falar assim, pô, mas como é que ele me descobriu? Não, calma. Vamos não apavorar e parar para pensar um pouco mais frio sobre isso. Essa máquina, esse algoritmo tem todos os dados que você pesquisou nos últimos tempos. Sim. Se você pesquisou camiseta um dia, shorts um dia, não é nada conspiratório ele achar que você quer um tênis daqui a pouco. Exatamente. E por isso que a gente fala que ele sabe mais de você do que você mesmo. Porque ele tem uma quantidade de dados sobre você que algoritmicamente vai começar a te segmentar nessa amostra de mercado, te colocar cada vez mais nessa amostra de mercado, te dar recompensas, que era aquilo Sim. que eu tava falando dos likes, ou seja, você entra num nicho, por exemplo, sei lá, vou falar qualquer coisa assim, de moda flannels, de punk. Aham. Você entra naquele nicho, passa a consumir aquilo, passa a postar foto daquilo, ganha recompensa do seu Sim. grupo, o que te faz reforçar esse tipo de comportamento, e aí você vai ficando cada vez mais preso nessas amostras, tá Sim, ligado? até pra você crescer no TikTok, eu tive um TikTok que eu falava no começo muito de quadrinhos, e aí depois eu comecei a colocar conteúdo de rap, e aí eu vi que o TikTok ele não entregava, porque eu tava dividindo muito meu público dentro de um perfil. E aí o que eu precisei fazer? Eu criei um perfil só, o Lodiano, que é tipo só coisa de cultura hip hop, e outro só pra quadrinho. E aí ele começou a crescer muito, porque faz isso, ele vai direcionado pra esse público que sempre tá vendo vídeo de rap, sempre tá vendo alguma coisa que tá naquelas tags. Então é mais fácil até pra própria ferramenta entregar. Porque se uma hora você tá entregando uma coisa, sei lá, tá falando de rap, e do nada você posta um vídeo sobre o Homem-Aranha e fala, mas peraí, cara, o cara do rap não assiste isso do Homem-Aranha. Não vou entregar isso, então ele vai ficar Não, e aí. tem uma parada, até,
Vou fazer propaganda do meu próprio vídeo, fica Não, estranho, né? fica Mas tá bom. tranquilo. É o vídeo que eu lancei ontem, que é exatamente sobre super nichos, né? Tipo, compreender que a extrema-direita, desde os anos 90, vem fazendo isso na Itália, lá com o Roberto Casaled, com o Movimento 5 Estrelas, e isso é reproduzido, e eu acho que é o mais claro antes da gente passar pro Brasil, nos Estados Unidos. A gente acha que para a eleição do Trump, bastou-se convencer pessoas a votar no Trump. Não. E isso é um grande erro, porque eles segmentaram em muitos nichos, e qualquer índice de analítica, basicamente, era distribuir multimensagens para cada público. Então, se você fosse um pró-Trump de armas, tu ia receber coisas pró-armas. de armas. Se você é uma mãe de família, você vai receber um outro tipo de Trump. O lado dele da Mas família. também tem um outro lado, que é, se você é Hillary, vão mostrar pra você mais Bernie Sanders, pra você se radicalizar mais. Se você já é Bernie Sanders, vão falar, anule o voto. Ou seja, você segmenta um ponto de você conseguir mexer com todo o espectro político Sim. e mudar todas as pautas, que é o que basicamente acontece aqui. A gente tem o multi-Bolsonaro. Sim. Por isso que a gente não consegue compreender. Não consegue. Mas como é que as pessoas apoiam esse cara que imita a pessoa que passa mal de Covid? As pessoas não receberam essa informação. Eles estão Não chegou. recebendo Não o chegou. vídeo dele falando que é pela família. Exato, tá e ligado? aí ele tem vários. Aí ele tem o Bolsonaro evangélico, ele é representado por quem? Pela Damares, Sim. discurso teoria da Malafaia. conspiração, Malafaia. Malafaia. Beleza, esse é um tipo de Bolsonaro. Aí tem o Bolsonaro do Paulo Guedes, que é discurso de diminuir o Estado, privatização, economia. E esses... Aí tem o gamer. O jovem gamer, que Um é o abraço, menético. gamers. Um abraço aos gamers. Um abraço aí a todos os gamers, enquanto eu não faço nada, tá certo? Aí... Vai lá comprar o Play 5 aí a quase 10 pau aí agora. E aí você tem vários. E eles não se tocam entre si, e nós também não conseguimos chegar, porque essas amostras de mercado são fechadas. Exato. Então a gente produz, mas não chega, porque tá fechado. E a gente não consegue entender, porque é isso, eles recebem outro Bolsonaro. Exato. E aí quando a gente parte para a categoria de acusação, em vez da categoria de compreensão e de puxar essas pessoas pro lado de cá, a gente se perde, porque a hora que a gente taxar esse sujeito como burro, idiota, reprodutor Sim. de genocida, aí ele vai se apegar na identidade dele, sem saber o que Ah, significa. e é o que a gente mais viu, né? Porque tava, pô, primeiro turno e tal, aí começaram, porque os evangélicos, não sei Aham. o quê, aí começa uma caça às bruxas aos evangélicos. E aí, tipo, cara, o problema não é o evangélico, Sim. tá ligado? Tipo, a gente pode enumerar inúmeros problemas das religiões e Sim. tá tudo bem. Só que você não vai perseguir o cara, porque não vai ser isso. Você ser inimigo da religião dele, chamar ele de gado doutrinado, não vai fazer ele votar no Sim. Lula, cara. Volta naquilo que a gente tava falando um pouco mais cedo, que é tipo, a gente não pode culpar a classe trabalhadora, tá Não ligado? pode, não pode cair nesse. Eu acho que foi o Ian, né, que fala isso. Mas a gente não pode cair na tentação, porque é tentador, é Sim. legal pra caraca. De falar, caraca, o filho da mãe. Mas a gente não pode cair nessa, porque tá todo mundo envolvido num jogo que a gente não sabe qual é. E essa que é o que a gente tava falando. A gente não sabe qual o jogo que Pois essa é. pessoa. Por que essa pessoa tá apoiando o Bolsonaro? Alguém vai apoiar porque, porra, falaram que vai acabar o Auxílio Brasil. Aí, porra, meu único dinheiro, Sim. minha sustentação aqui vai acabar? Não pode acabar. E aí você começa a entrar nessas bolhas de informação que vão uma pra cada um ali. Sim. Exato. E volta naquilo, né? Nem todo mundo que apoiou esse cara é mau caráter. Não. Hoje, tipo, tá, Existem os mau caráteres? Existem, é isso. Muitos, aos milhares, sim. Mas acreditar que são 40 e tantos milhões é querer negar a resolução do problema. Exato. Não tem como a gente não compreender que todos os grupos humanos, inclusos nós, só estamos buscando identificação e afeto. Sim. Simples. Ali buscou-se uma identificação e afeto construído por um mundo paralelo, um Brasil paralelo, Olha aí. um Brasil olha aí. paralelo construído, que entrega um tipo de personagem que é simplesmente distante do real. Sim. E aí você começa a entender por que eles estão... Porque é isso, né? Se o que muda as pessoas é afeto, e o afeto se passa pela comunicação e pela estética, e esses caras dominaram isso, eles passam a moldar tipos de Exato. pessoa. Eles passam a entrar e construir essa rede do bem contra o mal, sabe? Sim. E, tipo, e aí a gente se desespera quando dá as eleições e acha que vai resolver tudo em 20 dias. É claro que em 20 dias a gente pode fazer agitação, a gente Sim. pode fazer propaganda, a gente deve fazer agitação e propaganda, mas compreender que isso é um projeto de longo prazo,
que é preciso construir um ecossistema de esquerda e que tenha os seus financiamentos e que tenha a sua força econômica para existir, é muito fundamental. Porque existe do outro lado. Ponto. E, porra, conspiração não é algo do bolsonarismo. Não, se você olha para o evangélico desde os anos 90, dizendo que a Disney tinha os filmes do Satanás. Sim, é uma construção histórica. Muito quando eu era criança, maior. tinha um vídeo que eu assisti lá, que era da igreja, que eu assisti, que era de uma pessoa que morreu jogando Diablo, tá ligado? E aí, tipo, que parece, porque tipo, teve, tipo... Também era uma lenda dos anos 90 lá, que era, caraca, combustão humana espontânea, tá ligado? Ah, eu já vi isso. E aí falou que o bicho tava jogando o Diablo, e aí ele teve combustão humana espontânea. E aí era um vídeo de um pastor falando, e eu, porra, moleque, você vê aquilo e fica, caraca. Caraca, eu fiquei assim com o Duguina, lembra da Duguina? Que ele falava que era do Racionais, que ele foi... Como que é quando abrem a pessoa pra tirar os órgãos? Mano, ele que falava que morreu algumas vezes também, né? E aí, depois ele ficava dando palestras e tal no bagulho. Mas tem isso há muito tempo, assim, já na internet. A gente precisa acordar, que nem a gente tá falando, o Kurama dentro das pessoas, tá ligado? É o Kurama, a raposa do Naruto, né? Tem que acordar... Eu vim aqui fazer o load, fazer referência de Naruto. O cara perdeu um braço, gente. Vocês têm noção disso? Ele tem um braço inteiro tatuado de Naruto, cara. Porra. Meu Deus do céu. Mas eu acho que é isso, sabe? A classe trabalhadora e as pessoas, elas têm que começar a acordar aos poucos. E não adianta a gente querer fazer do dia pra noite. Não é em 20 dias que a gente vai fazer isso. É um processo de chamar essas pessoas pra conversar. Saber conversar com elas, não só pelo Twitter, com agressão ou com sarcasmo. Porque no Twitter é foda. Que às vezes a pessoa pode dar um RT em você. Você não sabe se ela tá com sarcasmo. Você não sabe se ela tá falando na maldade. Você não sabe se ela tá sendo carinhosa. Depende muito da entonação do que ela tá falando ali, sabe? Então é um processo que e cada palavra que você fala pra ela pode ser um tipo de gatilho que não é aquele que você tá querendo dizer. Tipo assim, a hora que você fala sobre comunismo, o que você tá falando sobre comunismo não tem os mesmos significantes do que o outro tá falando sobre comunismo. E aí não há diálogo. Todo mundo fala português, mas tá cada um falando uma língua, tá ligado? Até porque é o que eu falo. Pra mim, todo mundo é comunista. Todo mundo tem, lá no fundo, aquela Kurama lá, a raposinha tá lá, presa, que ela... Se você é da classe trabalhadora e odeia seu patrão, você é comunista, cara. É isso. No fundo é isso. No fundo é isso. Se você odeia... A não ser que você seja o patrão. Aí você não vai gostar do comunismo mesmo. Porque você quer ficar em cima Não, mas aí é isso. É tipo, compreender. Pô, existe uma máquina cultural gigante pra fazer com que sistematicamente o senso comum seja pautada ao anticomunismo, a negar qualquer tipo de direito a pobres e tudo mais. Mas volta lá em 1800. A maioria de nós... não somos patrões e não seremos patrões. Então, se a gente não tá conseguindo chegar e atingir, e essa máquina gigante cultural existe, também é via arte, via cultura, via comunicação, que a gente vai construir a outra coisa. Mas aí você tem que ver uma coisa que é muito interessante, assim. Porque você pegar... Você vai qualquer quebrada aí, velho. E aí você pega alguém que votou no Bolsonaro lá, por qualquer motivo. E aí você começa lá, pô, o que tu acha Você acharia que se fosse só hospital privado? O que você acha? Já, pô, não, tem que ter saúde, né? O governo tem que dar saúde. E escola? Se fosse só escola particular? Não, pô, o governo tem que dar educação e tal. E aí você vê que a construção geral da ideia, eles concordam com a gente no geral, do que é necessário para viver e do que deveria ser gratuito, né? Ou fornecido pelo Estado e tal. Eles não são essencialmente fascistas, bolsonaristas, liberais. E muitos deles nem sabem o que é isso, porque não tem tempo pra estudar. Não tem, porra. O Chavoso da USP, ele fez um documentário muito bom. Uma série muito boa. Volta pra base, né? Acho que é o nome. E você vê nos depoimentos daquelas pessoas que estão ali, que ele perguntou, você sabe o que é esquerda e direita? A pessoa fala... Desculpa, eu não sei porque eu não tenho tempo pra isso. Eu preciso sustentar. Trampar, mano. Preciso viver, velho. Tipo, não tenho tempo de ficar no Twitter aqui reclamando ou qualquer coisa, porque essas pessoas estão fora dessa bolha que é a rede social. E por isso que eu falo, desculpa, Laura, às vezes a gente tem esse privilégio de tá no Twitter e achar que o problema do mundo tá ali dentro daquela rede social, cara. E não tá, ele tá fora, saca?